77. Pegue seu lápis e sua borracha e vamos iniciar o brasileiro. Porque falar de luta também é falar de cidadania, né? E nós já estudamos muito sobre cidadania, aprendemos os direitos que temos, né, desde ao nascer. Apesar de termos direito, também temos alguns deveres, certo? Então, vamos lá para a gente ver. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que são os direitos humanos. Hoje, nós vamos falar sobre a conquista dos direitos do país. Você sabia que a luta dos operários brasileiros por direitos também é um exemplo da conquista da cidadania? Pois é, eles tiveram que lutar pelos direitos deles, né? Porque até um certo tempo as pessoas eram escravizadas. Nós vamos ver mais para frente, tá certo? Início a partir do fim do século XIX. Quando a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram as cidades que mais tinham esse desenvolvimento, né? E era a grande economia do país naquela época, se concentrava em tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Então, as primeiras indústrias começaram a chegar lá. Com as fábricas, o que acontecia? Vamos devagar. As fábricas elas precisavam de mão de obra barata, né? E uma grande quantidade disso. Então, os primeiros operários que começaram a chegar, né, foram os imigrantes, porque a necessidade era muita de pessoas para trabalhar. Então, aquelas pessoas elas chegavam no Brasil, elas precisavam de emprego, e aí as fábricas iam e contratavam eles para poder, né, ter aquele trabalho mais rápido, eficaz. Então, os imigrantes foram os primeiros operários. Depois vieram os trabalhadores rurais, que se mudaram das fazendas para as cidades, pois eles já trabalhavam nas fazendas e aí começaram, né, a mudar para as cidades, que queriam evitar, né, as difíceis condições de trabalho no campo, porque realmente trabalhar no campo é pesado. Então achavam que indo trabalhar nas cidades melhoraria a condição de trabalho deles, né? No entanto, os operários eles trabalhavam muito e recebiam salários muito baixos. Então, tinha-se aquela grande preocupação em trabalhar bastante, né? Porém, não recebia aquilo que realmente deveria. Então, por isso que houve muitas lutas, mas as lutas que a Pro fala é as lutas por direitos, tá certo? Porque quem trabalha tem os seus direitos garantidos, né? Tem o direito a férias, tem o direito a décimo. Então, foram essas lutas que eles lutaram bastante para poder conseguir os direitos de um trabalhador, tá certo? Então, vamos lá. Olha só que interessante o que a gente vai ver aqui nesse quadro, tá certo? Vamos lá? Olha só. O quadro chamado Operários, de Tarsila do Amaral, foi pintado em 1933. Ele retrata 51 operários da indústria. A tela pode ser considerada um dos melhores registros do período da industrialização brasileira, especialmente no estado de São Paulo. Tratou-se de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso às leis que a defendesse propriamente. Então, assim, gente, essa foto que a gente vai ver agora, e é uma foto que vocês vão precisar falar, né, dela também, é bom que a gente entenda como ela funciona. Porque, olha, quando as fábricas elas começaram a surgir, as condições de vida que as pessoas tinham naquele ambiente era muito, muito desumano. Eram sujos, apertados. Muitos operários eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, sem tempo para descansar. Hoje nós trabalhamos 8 horas, tem 2 horas de intervalo de almoço, né?
E lá naquela época era sem direito a alimentar-se. As máquinas eram perigosas, os acidentes eram frequentes e não existia lei para proteger os trabalhadores, né? Então, quando Tarsila ela resolveu fazer essa obra de arte que eu vou mostrar para vocês agora. A ação do Brasil, né? Aí também representa a mistura, nossa mistura, né? Do nosso povo. Esse quadro ele representa muito bem, né? Essa questão da cidadania. Aí vieram escravos, vieram todos, brasileiros, vieram os estrangeiros, e aí tem uma mistura, mas aí representa 51, como a própria Tarsila diz, né? São 51 operários da indústria, né? Que é para melhor registrar o período da industrialização brasileira. Então, quando vocês verem esse quadro aí, tá o povo representando, sim, a industrialização brasileira. Vemos trabalhadores de todas as cores e raça, observando cuidadosamente as faces dos trabalhadores, o que é face, os rostos, tá? O que eles aparentam, onde os operários estão. Observe se eles estão contentes pela fisionomia do rosto deles. Eles estão contentes. E na foto também a gente consegue identificar onde eles estão. Então, faça uma resposta dizendo, olha, eles estão em tal lugar, né? E aparentam tal quê. Aí vocês olham para o rosto deles que vocês vão ver a aparência do rosto deles. Recebiam salários ainda mais baixos que os adultos. Imagine, já é um erro, né, uma criança estar trabalhando, né, em lugar perigoso. E ainda recebia menos. Se os adultos já recebiam valores baixos, as crianças eram valores mais baixos ainda, certo? Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para se divertir e brincar. Muito triste, não é mesmo? A gente para pensar. Criança tem a sua infância, criança tem que buscar aproveitar o máximo que puder, porém estudar, para que você não precise passar por situações difíceis. Hoje o estudo ele é muito importante, por mais que algumas pessoas não achem que estudar é importante, mas é muito importante estudar. E as crianças daquela época, elas não tinham esse direito de estudar, porque tinham que trabalhar, né? E não tinha direito de brincar, que também é um direito da criança, né? Então é uma situação bastante triste. A professora Ana vem aí e diz assim: era uma vida difícil, Nelson. Situações como essas fizeram com que os operários se organizassem e lutassem para melhores condições de trabalho. Lembra a primeira foto que a Pro colocou lá no começo da aula? Pronto. Foi quando eles se organizaram para lutar pelos direitos deles, certo? Então, isso não é fazer baderna, não é fazer confusão, é lutar pelos direitos da pessoa. Surgiram os primeiros sindicatos e ocorreram as primeiras greves no país. As lutas dos trabalhadores surtiu efeito e o governo brasileiro passou a criar leis para garantir os direitos e deveres das empresas e dos trabalhadores. Graças a Deus, né? Que aí foi quando surgiu que o trabalhador ele teria que trabalhar 8 horas por dia, e se passasse de 8 horas, você deveria pagar hora extra ao funcionário, porque antes não trabalhava 12, 24 horas, não queria nem saber se o funcionário estava bem. Então, depois desses manifestos que aconteceram, foram criados os sindicatos, junto com os trabalhadores, representando os trabalhadores, e que criaram, né, leis, tanto das empresas como dos trabalhadores. E aí, os trabalhadores conseguiram direito a décimo, direito a férias, 2 horas de intervalo de almoço, porque antigamente, lembra lá no começo que eu disse que eles não tinham direito nem de almoçar, nem de se alimentar direito, né? E até mesmo correndo perigo. Hoje existe leis, eu acho que é insalubridade, que chama uma bonificação que os trabalhadores recebem quando eles trabalham com situações de perigo, né, que correm risco. Então, eles recebem essa bonificação. Desde então, o trabalho infantil passou a ser proibido, né? Então, o trabalho infantil é proibido. Tá dizendo que minha mãe não pode me colocar para trabalhar em casa?
Ajudar sua mãe é um direito seu. É um direito e um dever seu. Lembra? Nos estudos anteriores? Pronto. Ajudar em casa é um dever seu. A gente está falando de trabalhar fora, né? De precisar estar lá fora fazendo uma atividade e deixando que você faça a sua obrigação, que é estudar, certo? Você já presenciou, você vai responder sim. Se não, você vai responder não. Você acha correto criança trabalhar? Então, temos 3 perguntas aí. Primeiro, se você presenciou, né? Aí se você presenciou, você vai dizer sim ou não. Você acha certo, aí bota um ponto. Aí depois você acha certo, correto, uma criança trabalhar? Você vai justificar, né? Olha, eu não acho certo, porque lugar criança, tal, tal. Por quê? E aí você vai justificar todas as suas respostas. 2. No Brasil, existem leis específicas que garantem os direitos fundamentais da criança. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem que a criança tem direito de brincar. Porém, muitas ainda não desfrutam disso. Leia a charge abaixo e marque a alternativa correta, meus amores. O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é a lei que rege um país. Então, essa Constituição é um livrinho que tem todas as leis que regem o nosso Brasil, certo? Para o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente também é um livro que rege todos os direitos e deveres da criança, tá certo? Então, quem tiver a oportunidade, uma hora de ler, é muito importante, que você vai conhecer os seus direitos e os seus deveres. A gente não tem só direito, também a gente tem direito, porém nós temos os deveres também. Mas vamos ler a charge. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria. Olha só. Aqui é um carro, a gente analisa aqui, que aqui é um carrinho de mão, né? Então, aqui, ele queria um carrinho para ele poder brincar. E deram um carrinho. Então, ele está dando sinal de que ele vai trabalhar. Eu tenho certeza que vocês já viram muitas crianças em feira, né? Trabalhando, carregando feira, carrinho, outras coisas, né? Assim também. Que a gente possa ver que isso acaba, né? Se tirando, quando é exploração, né, gente? Eu acredito assim, não que eu sou contra uma criança ajudar, mas tem horas que é exploração. E tem que se saber também se o dinheiro que essa criança está ganhando, onde é que ele está colocando esse dinheiro. O mundo está tão cruel hoje, né? E a gente tem que estar com esses cuidados. Então, vamos lá. Nós já analisamos essa charge. Então, vamos ver a alternativa A, B e C. A diz assim: a charge representa a exploração do trabalho infantil. É visível a decepção do menino ao ganhar uma ferramenta de trabalho ao invés de um carrinho de brinquedo. B. O menino estava chateado porque não tinha nenhuma criança para brincar com ele. C. Todas as crianças devem trabalhar em diversos setores para ajudar a sua família. E aí, nós analisando aqui, ele ficou triste assim por quê? Qual das alternativas é a correta? Sim, em busca de melhores condições de trabalho. Uma parte dos operários fizeram uma greve grandiosa em 1917. Veja algumas das reivindicações dos operários durante a greve. Então, vocês estão vendo aí que existe a jornada de trabalho, horas de trabalho, né? Congelamentos de preço dos alimentos, 35% do aumento os salários, abolição de trabalho noturno para as mulheres e menor de idade, proibição para o trabalho de menores de 14 anos. Se fizermos um comparativo das reivindicações dos operários de 1917 com a situação atual dos trabalhadores,
veremos que muitas coisas continuam do mesmo jeito. Vamos pegar como exemplo o congelamento dos alimentos. Você já deve ter ouvido alguém de sua família falando sobre o aumento exagerado dos alimentos nas últimas semanas. Você acha que um salário mínimo de 1.045, eu acho que hoje é 1.100, dá para suprir as necessidades básicas de uma família? Converse com os responsáveis pelas despesas de sua casa e calcule as despesas mensais de sua família. Depois faça um comparativo com o valor do salário mínimo e conclua que você chegou. Como assim, Pro? Você vai chegar para sua mãe, para seu pai, que é responsável pela despesa de sua casa, e vai perguntar assim: mãe, quanto é o valor da despesa daqui de casa no geral? Ela vai dizer: você sabendo que o salário mínimo é de 1.100. Aí você vai fazer essa conta e ver se sobra alguma coisa, se o dinheiro está aí, você vai fazer esse relato aqui no texto, tá certo?